Olá pessoal, estou super feliz de estar neste canal maravilhoso contando a história de hoje. Estarei aqui relatando algumas coisas extraordinárias e misteriosas que vêm acontecendo comigo desde os meus 14 anos de idade. Aos 16 anos eu comecei a experimentar algumas coisas que eu sonhava e também às vezes é como se uma voz falasse para mim determinadas coisas. E exatamente tudo que eu sonhava ou ouvia acontecia dali alguns dias. A primeira vez eu estava no colégio. Eu acordei e ouvi essa voz dentro de mim que disse que um amigo meu faleceria. Era muito nítida a voz e eu levantei com aquela angústia. Em alguns dias, o que aconteceu? Volto eu para a escola, um amigo meu havia sido assassinado. Simplesmente, do dia que eu sonhei ao dia que ocorreu, passaram-se apenas 2 dias. Ele foi assassinado por um ex-funcionário do pai dele, que para se vingar, porque tinha sido mandado embora, resolveu tirar a vida do meu amigo Marcos. Até ali, eu não pensava que eu poderia saber de vez em quando alguma tragédia iria acontecer. Alguns anos depois, em 1985, eu tive um sonho. Eu vi o namorado da minha irmã, Mary, dirigindo um carro. Ele passava por cima de uma ponte, onde tinha um rio. E o carro dele acabava caindo ali naquele rio. E ele veio a falecer do acidente. E eu via a minha irmã chorando muito e muito. 4 dias após, aconteceu exatamente o que eu havia sonhado. E ele veio a falecer em um acidente de carro, no exato local aonde eu ouvi. No carnaval de 1986, meu irmão mais velho, a namorada dele, mais 4 amigos que eu nem conhecia, nós fomos acampar em uma represa chamada Nazaré Paulista, que fica a 1h30 de São Paulo. Eu estava dormindo e sonhei que meu irmão me acordava e dizia: Sandra, vamos voltar para São Paulo, o pai do Areias faleceu, são 5h30 da manhã, vamos guardar as coisas e vamos voltar. Areias era o apelido do amigo do meu irmão. E eu acordei assustada, olhei no relógio, eram 3h30 da manhã e pensei: era um sonho, voltei a dormir. E eis que acordei com meu irmão me chamando e dizendo: Sandra, acorda, são 5h30 da manhã, vamos ter que voltar para São Paulo, o pai do Areias faleceu. Aí eu já estava até acostumada com os sonhos, mas passei a ter medo também ao mesmo tempo. Por volta de 1986, eu sonhei que uma amiga minha viria a falecer. Eu não sabia o nome, até que ocorreu algo incrível. Eu sempre sabia quando era homem, até então eu não sabia que seria uma mulher. Mas foi muito nítida a sensação que era uma amiga. E eu contei para minha mãe. Eu contava sempre tudo que eu sonhava, as sensações que eu tinha. E eu falei para ela que eu sonhei que uma amiga minha viria a falecer de uma forma súbita por aqueles dias. E 5 dias após, uma amiga minha veio a falecer quando ela estava esperando um ônibus da empresa que ela trabalhava para pegá-la, e o pneu de um caminhão soltou-se e acertou nela e ela veio a falecer instantaneamente. Antes de conhecer meu marido, eu estava solteira, entrei num site de relacionamento, que é bem comum nos Estados Unidos, pessoas conhecerem umas às outras através de site de relacionamento. Eu vi um rapaz no site, trocamos algumas mensagens pela plataforma, e ele me convidou para tomar um drink em um bar que era bem perto da minha casa. Ele parou o carro na frente da minha casa, que eu dei o endereço, e quando eu abri a porta do carro, ele me disse: você não me reconhece? E eu vi um demônio nele, uma coisa horrível. Na hora eu gelei, eu quase desmaiei, eu pensei: meu Deus, ele sabe onde eu moro, não posso agora dizer que não vou. Entrei no carro dele, o bar ficava a menos de 10 minutos de casa. E eu sentindo aquela sensação horrível, eu mal ouvia o que ele conversava. E ao chegar ao bar, em menos de 10 minutos, eu disse para ele que eu iria ao banheiro. Simplesmente saí, sem que ele nem me visse, peguei um táxi e fui para casa. Chegando em casa, eu corri olhar no site de relacionamento. Eu queria saber, será que eu não vi algo que ele escreveu? E eis que quando entro no site de relacionamento, cadê o homem? Ele não estava no site de relacionamento mais. Hoje em dia eu tenho certeza que ele não era humano. E ele nunca esteve no site de relacionamento. O que me chocou não foi ele dizer: oi, tudo bom? Um prazer em conhecer. Não, foi o olhar que ele me deu. Você não me reconhece?
Aos 17 anos, eu estava no último ano do colégio. Todas as vezes que eu entrava no ônibus, minha melhor amiga Márcia já estava lá no ônibus e eu sentava com ela. E foi assim por 3 anos. Bom, naquele dia eu entrei e vi um homem sentado ao lado dela. Então, eu me sentei em outro banco. Após uns 15 minutos, eu vi o homem descendo e fui sentar com ela. E quando eu fui sentar com ela, ela me disse: "Por que só agora você veio sentar comigo?" Eu disse: "Porque o homem desceu." E ela me perguntou: "Que homem?" Eu disse: "O homem que estava sentado com você." Ela disse: "Sandra, não tinha ninguém sentado comigo." Eu fiquei apavorada. E tinham 3 outras amigas no ônibus sentadas perto dela. E aí eu perguntei para elas: "Vocês viram o homem que estava sentado com a Márcia?" E uma delas me respondeu: "Não tinha ninguém sentado com ela. Nós estávamos até conversando entre nós. Será que vocês tinham brigado? Porque você não sentou-se ao lado dela?" Enfim, eu vi esse homem, no mínimo, umas 15 vezes mais por alguns anos. Ele mancava, ele usava um perfume horroroso que cheirava flores. Várias vezes, mas várias vezes eu estava no mercado, eu sentia aquele cheiro de perfume barato, eu olhava para trás e era um homem, tipo fazendo algumas compras. Eu achava que ele era real. Comentei com a minha mãe que eu achava que aquele homem estava me seguindo, porque ele aparecia nos locais mais inusitados. E eis que eu estou no supermercado com a minha mãe, eu sinto aquele cheiro de perfume barato, de flores, eu vi o homem, aí falei para minha mãe: "Mamãe, disfarça. E olha, ele está atrás de nós." Minha mãe olhou e disse: "Sandra, não tem homem nenhum atrás de nós." E eu olhei, ele não estava lá. O corredor do mercado era grande, não tinha como ele ter desaparecido em menos de 5 segundos. Então eu comecei a achar que tinha algo ali que não era humano. E eu comecei, com o passar do tempo, somente a sentir o cheiro do perfume e não a vê-lo. Mas eu ouvi em muitas circunstâncias, eu estou tentando abreviar aqui. Quando eu me dei conta que aquele homem não era humano, eu comecei a orar. Comecei a pedir para Deus tirar aquele homem de mim, que não me deixasse nunca mais vê-lo. E eu fiz isso por um bom tempo e finalmente eu parei de vê-lo ou de sentir o perfume dele. Uau! No decorrer dos anos vi muitas pessoas que ninguém viu. Inclusive em casa, recentemente, 1h30 da manhã, levantei para pegar água na cozinha e eis que vejo um homem passando de cuecas brancas. Eu tinha quase certeza que era meu marido. Eu fui para o quarto, após pegar a água, e acendi a luz do quarto, porque eu tinha certeza que não era ele que estava no quarto. E quando eu acendi a luz, ele deu um grito. Ele estava na cama dormindo, mas ele acordou com o meu grito. Ele disse: "Não, eu não me levantei desde a hora que nós fomos deitar às 11 horas da noite." Mas eu vi este homem passando por mim.